Obviamente, depois do Pitágoras, a gente vem com Platão, que também estudou lá no Egito, né? Então, a gente tem praticamente a base do pensamento científico grego sendo influenciado pelo Egito, né? O que o Platão ele traz pra gente, né? Ele traz ideias racionalistas, né? Por isso que eu falei que o racionalismo ele não é necessariamente, não tô falando do movimento do racionalismo, tô falando do pensar racionalisticamente, né? Você tem vários momentos da história, né? Então, você tem o racionalismo, o realismo e o idealismo platônico, né? Uma outra coisa que ele traz, né? É os princípios da dialética também, né? Você começa a ter nesse período várias pessoas que começam a trazer essa ideia de tentar buscar a verdade pela forma do pensamento, né? E, obviamente, uma das grandes contribuições do Platão, você pode ir, Marcel, são os sólidos platônicos, né? E agora puxando mais sardinha pro meu lado ainda, que sou químico, né? O Platão, ele trouxe a seguinte ideia, né? Que você não tem mais que enxergar o mundo de forma numérica, mas sim você tem que enxergar o mundo de forma geométrica. Ou seja, ele pega aqueles números que tinham uma significância, aqueles números, e ele transforma esses números em características de terceira dimensão, né? Então ele começa a atribuir o que? Significado visual aos números, né? Então o que acontece? Você tem, por exemplo, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e cosaedro, que são formas muito básicas, né, da geometria, e que cada uma dessas formas recebia uma significação de elemento, né? Então, no caso, você tem tetraedro sendo o fogo, né? Uma espécie de uma pirâmide, né? Você tem o cubo sendo a terra, tal. E qual que era a sacada dele nisso aí? Ele fazia com que, quando você tinha esses objetos, você ligava uma face com o outro e você chegava a substâncias, né? Por exemplo, se quisesse argila, você poderia pegar o hexaedro, que é o cubo, né? E interagi-lo com o icosaedro, que é a água, né? Então, conforme você vai adicionando essas partículas juntas, né? Face com face, você vai tendo, por exemplo, a característica, se for mais sólida, significa que tem mais cubo. Se ela for mais líquida, um barro, por exemplo, você tem as características de icosaedro, né? Então você consegue fazer com que, conforme você vai adicionando essas partículas, né? Não vamos utilizar o nome partícula porque ainda não era essa a ideia, mas conforme você ia adicionando esses elementos, né, nas substâncias, elas iriam se formando, né? Pode ir, Marcel. Aqui a gente tem Demócrito e Leucipo, né? Talvez para química sejam assim as ideias mais fenomenais que teve, né? Leucipo foi mestre de Demócrito, né, na Grécia, e eles fundaram uma escola chamada atomismo, né? Então aqui, antes de você ir para o próximo slide, Marcel, aqui a gente tem um teste para a gente tentar entender como foi feito o pensamento. O que ele imaginava? Ele imaginava o seguinte, dentro do atomismo, que tudo não era como o Platão explicava, não era com essas partículas, né? Essas formas elementares, mas sim tudo eram esferas indivisíveis. Daí que veio o nome átomo, né? Que é uma negação, né? Há a negação e tomos, que é a parte, né? Então você não tem como dividir, né? E a filosofia do Demócrito e Leucipo, ela leva ao seguinte fato, né? Vamos imaginar que a gente tem o contínuo, né, de uma praia, por exemplo, né, esse amarelo, sendo formado por pequenas partículas, né, que no caso, você pode ir, Marcelo? Que no caso é a areia, né? Então o que você vê disso daí? Imagina que você está no alto de uma montanha e você olha para baixo, né? Você vê uma praia. A praia é o contínuo, né? Mas quando você chega perto dela e você vai observá-la, na realidade ela é formada por pequenas partículas, que são grãos de areia. Diz o mito, né, que isso daí foi o estalo, né, no caso o Demócrito conseguir entender que não necessariamente o que você vê, né, o que você vê na sua frente é algo contínuo, né, mas sim pode ser algo completamente dividido, né. Obviamente eles não tinham ainda a noção
de interações intermoleculares e tal. Só que essa ideia do Demócrito e do Leucipo, ela se perdeu por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas olhavam e falavam, não, mas o Platão é muito mais importante. O Platão está falando que tem os elementos, e no caso, quando a gente pega as faces, elas interagem, faz mais sentido, né? E ficou por muito tempo, então, a ideia do atomismo se perdeu na evolução do pensamento científico, né? Essa ideia, ela vai ser retomada depois de muito tempo. É questão de 200 anos, né? Pode ir, Marcelo? Tá, e aqui a gente chega, então, no Aristóteles. Talvez aqui não seja o cara que eu vou contribuir mais com informação com vocês, porque Aristóteles, tanto Aristóteles quanto Platão é muito, muito famoso, né? E, no caso, a gente, quando vai ver, Aristóteles, ele só estudou com Platão e ensinou Alexandre, né? Ele fundou o Liceu, né? E a peripatética, a escola dele, né? Que era o fato de você andar e ir discutindo, né? Isso daí fazendo com que você desenvolvesse um pensamento até mais fluido, né? Mais fácil de entender. Inclusive, gente, se vocês precisarem estudar alguma coisa, uma coisa muito difícil, se vocês pegarem um livro e ficarem andando e lendo, por exemplo, ou pensando, isso aí ajuda muito, viu? E a gente pode dizer que ele é o pai do silogismo e da metafísica, né? E é interessante, a gente fala metafísica, né? Mas só que ele nunca mencionou o termo metafísica, né? Ele chamava de filosofia primeira até, né? E aí a gente começa a ter um pensamento um pouco mais diferente do que Platão trazia. Apesar de ter estudado com Platão, ele divergia de Platão em várias coisas, né? Primeira dela, ele acreditava que os astros, né, o que regia os astros, as forças que regiam os astros, não eram as mesmas forças que regiam aqui na Terra. E isso daí já demonstra o quê? Já demonstra que é um pensamento científico que não fica somente mais na observação, né? Não é mais somente uma ideia realista de mundo, né? Já é uma ideia começa a ficar um pouco mais rebuscada. Também ele diz o quê? Ele diz que você não deve interpretar uma partícula, vamos colocar o termo partícula, né? Que no caso é um elemento, né? De forma geométrica, né? Por quê? Porque na realidade você tem outras forças agindo ali, né? E que na realidade não são forças que sejam, na maioria das vezes, visíveis, né? São forças que a gente deve entender que se aquelas partículas elementares, elas têm um formato, né? Uma forma de um tetraedro, ou uma forma de um cubo, né? É porque essas são qualidades que surgem oriundos dessas forças que ali agiam, né? E, por exemplo, o Aristóteles acreditava realmente na evolução do ser humano, né? Então ele trazia a ideia de que o ser humano e as rochas eram semelhantes, né? No caso, as rochas elas tendiam a evoluir para o ouro, né? E aí que tem um negócio muito interessante chamado alquimia, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mas a alquimia, na realidade, surge lá com os egípcios, né? Então esse é um pensamento egípcio, né? Aqui a gente tem Arquimedes, né? Que não sei se é conhecido de todos, mas é o pai da frase eureka, né? Que significa achei. Não sei se vocês conhecem a história de Arquimedes, mas é o cara que conseguiu medir o deslocamento de água, né, para determinar o volume de uma coroa de ouro, né? E na realidade o que ele estava ali descobrindo era a ideia de empuxo, né? Obviamente não tinha a parte de gravidade quando a gente fazia isso, né? A análise que ele fez é porque não se tinha ideia de gravidade naquela época, né? É como o Marcel falou, você tinha a ideia de densidades. E hoje já tem muita gente utilizando dessa ideia de densidades para falar sobre terra plana, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Pode ir, Marcelo? E um outro cara, que talvez não seja tão famoso, mas devia ser, é o Eratóstenes, né? Esse cara era conhecido como o filósofo beta, porque ele era o segundo melhor em tudo, né? Então, se ele era o segundo melhor em tudo, ele tendia a ser um dos melhores de todos, né? E ele nasceu em Cirene, né? Estudou em Atenas, Alexandria, e muita gente fala que na realidade ele foi até para a Ásia estudar, né? E o grande fato dele é que, olhem a data, né? 194 a.C. Esse cara já provava que a Terra não era uma pizza, né? Mas sim uma esfera, né? Ou melhor, alguma coisa esferoide, né?
ele faz o teste lá saindo de Alexandria até Cirene, né? Onde você tem o processo da inclinação dos raios, né? Então você tem o esquema do Zenit e tal. Acho que vocês conhecem esse experimento, né? Então ele consegue determinar, utilizando regra de triângulos, no caso, baseado na sombra de uma vareta que ele utilizava, em um determinado momento, como que se dava a sombra, né, dessa vareta, né? Obviamente, para ele fazer isso, ele precisou contratar uma pessoa para ir andando de uma cidade até a outra, contando passos, né? Quando ele contou esses passos, aí ele conseguiu determinar uma distância, e isso daí ele conseguiu fazer as regras de triângulo, né? E determinar que realmente, para que acontecesse aquela inclinação, você tinha que ter uma área mais deformada. Não poderia ser um plano reto. Obviamente, a gente tem que pensar que tenha desníveis e tal, mas esses desníveis entra no erro do cálculo, né? Então, essa é aquela mesma coisa. O pensamento em torno da ciência tem que ser considerado que existem erros embutidos, né? E realmente não fazia sentido, utilizando esse teste empírico, né, não fazia sentido você considerar a Terra como algo plano. Pode ir, Marcelo. Eu só E queria aqui, comentar pode falar. que o Eduardo colocou aqui no chat, né? Eu nunca vi nada sobre o Platão matemático. É importante entender que naquela época a filosofia era a arte do pensar, né? E essas coisas elas estavam integradas de uma forma que talvez a gente tenha perdido o sentido e que as epistemologias das ciências da educação tentam reempoderar, por exemplo, ciências exatas, para se tornarem dotadas desse sentido. Porque, por exemplo, quando o Aristóteles está fazendo uma descrição matemática, ou Platão, ou Pitágoras, isso está embutido dentro de uma espécie de prática moral. Então, não é... Hoje você fala assim, o cara estudava triângulos, ou o Pitágoras estudava números, né? O Pitágoras estudava números, por exemplo, na música. Ele entendia, se hoje o seu violão tem as casas lá e cada casa equivale a uma nota ou a meia nota, é porque é o Pitágoras que fez a aferição dos sons e entendeu que esse escalonamento era matemático. Mas isso vem dentro de um pensamento, de uma visão de mundo que demandava quase como uma prática religiosa, né? Uma prática ascética. Então, para esses caras, não era estudar triângulo, mas era tentar entender o funcionamento do mundo, os princípios da existência, o para que vivemos, né? Para onde vamos. Então, isso tudo antes era integrado. Hoje, quando a gente pensa numa pesquisa de química, de matemática, de física, ela parece muito uma pesquisa tautológica, assim, uma coisa por si mesma. Qual que é o sentido social, qual que é o sentido ético, moral de uma pesquisa em física teórica, em química teórica, por exemplo, né? E talvez essas coisas tenham se distanciado tanto e tanto que tenham se perdido. E talvez seja um momento, né, da gente pensar que o professor, ou o cientista de química, ou o professor de química, ele tem uma articulação muito importante para fazer com uma visão de mundo, com uma prática política, né, com um tipo de formação crítica, assim como o professor de biologia e todos os outros professores. Só para trazer uma perguntinha que você não precisa responder porque ela é cretina, daí eu já passo para o Everton. O Eratóstenes, ele era o segundo melhor em tudo, né? Se houvesse um campeonato para definir quem era o melhor segundo em tudo, ele ficaria em primeiro ou em segundo. Esse é um paradoxo.